Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos oferecermos um culto ao Deus da nossa vida. Sejam bem-vindos, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua presença em todos os lugares aonde há invocação do Teu nome, interesse por Te adorar, vontade para expressar o louvor. Pedimos a Deus que o Senhor se revele a nós por meio de Teu Filho Jesus Cristo, que nos amou, que nos alcançou, que está conosco e que vai garantir a nossa entrada na eternidade com o Senhor. Obrigado porque nós temos essa fé viva, essa fé operante, essa fé que faz diferença em nossa vida. Pedimos que o Senhor abençoe esse culto para que possamos, Senhor Deus, dar o nosso melhor para Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a canção 64 do nosso cenário, Eis-nos, ó Pastor Divino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Ser presente, o rebanho apacentar. Ser presente, o rebanho apacentar. E aos tristes fatigados, ao aprisco do Senhor, leva os tenros cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o seu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Louvado seja o nome do Senhor, nosso pastor divino que nos conduz nessa vida e com certeza traz para nós tranquilidade. Aliás, essa é uma das consequências do Salmo 23, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, nós temos essa convicção de que a mansidão significa essa vida tranquila, suave, sem estresse, sem preocupação, sem ansiedade. Nós podemos desfrutar dela dessa maneira porque nós temos um pastor que nos guia e ele com certeza traz segurança para nós. Amados, nós sempre falamos acerca da confissão de pecados e tem uma canção que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, que é obviamente baseado na Bíblia. Esse cântico traz para nós a lembrança da necessidade e da grandeza que é confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Vamos lembrar dessa canção.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Querido Deus, pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Nós confessamos, Senhor, que temos sido falhos, que temos cometido mesmo pecados, e nós pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça perdoadora sobre nós. Nós oramos, pedimos essa bênção, desse perdão extraordinário que nos coloca de novo junto a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você a lembrar que nós temos o privilégio de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E isso nós enxergamos como um privilégio, como uma honra. E para isso eu quero te dar a oportunidade de você, nessa hora, se preparar, ou quem sabe, você já está preparado, mas você sabe que é importante consagrar o dízimo e a oferta. Então nós vamos, neste momento, fazer essa oração consagratória, porque nós entendemos que nós não estamos comprando nada, nós não estamos negociando a nossa fé, nós entregamos ao Senhor, e entregamos isso quando nós realmente fazemos efetivamente a entrega do dízimo e da oferta, e quando nós oramos dizendo o que nós estamos fazendo, por que nós estamos entregando o nosso dízimo e a nossa oferta. E nós então reconhecemos que, obviamente, é um ato de entrega para o reino de Deus, para o seu crescimento, para a manutenção dos trabalhos, dos projetos. E isso é resultado de uma consciência missionária que nos move a cooperar. Então nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Aqueles irmãos que já planejaram durante essa semana fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta, neste momento nós, por antecipação, como estamos fazendo, vamos então consagrar em oração. Façamos isso. Amado Deus, diante de Ti colocamos nossas vidas mais uma vez, para que o Senhor receba os dízimos e as ofertas que ora oferecemos a Ti. Pedimos que o Senhor consagre, que o Senhor receba para Ti mesmo e que o Senhor direcione para que todos esses recursos contribuam para manter e para fazer crescer a Tua obra. Pedimos que o Senhor receba e receba também a nossa gratidão, porque é um privilégio recebermos de Ti primeiro, para depois colaborarmos com a Tua obra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a cantar comigo a canção que nos lembra da volta de Jesus. Nós temos essa expectativa, essa esperança. O grande propósito da fé cristã não é nada material, embora com certeza com a vida ajustada em Deus, com a tranquilidade, com a paz e com a ajuda do Senhor, obviamente nós podemos ser bem-sucedidos nessa terra. Mas o mais importante é o que nos aguarda, a volta de Jesus. E vamos então, com essa canção, lembrar desse dia glorioso. Tá bem? Vamos juntos. Tu que estás assentado
anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esperamos a sua volta. O Senhor está voltando. Façamos a leitura do livro do evangelista João, capítulo 6, versículos 1 a 11. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários. Não comprariam pão suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Esse é o texto da primeira multiplicação de pães, pelo menos o que está registrado. Pode ser que Jesus tenha multiplicado alimento antes, com certeza ele multiplicou pelo menos uma vez, porque nós temos o relato da segunda multiplicação de pães e peixes. Bom, eu estou trazendo essa mensagem para vocês porque houve uma providência de Deus com a ajuda de alguém e a ajuda de uma pessoa anônima. Interessante
Tem lições da Bíblia que nós aprendemos de crianças e na maior parte aprendemos de pessoas adultas, mas agora vamos aprender uma lição importante tendo um rapaz. A Bíblia usa exatamente essa identificação, rapaz. Ele não era criança, porque se fosse seria chamado de criança. Ele não era um homem, que senão também seria chamado de homem. Foi chamado de rapaz. Então ele estava no meio, entre criança e adulto. Esse rapaz, eu penso, e você também pode inferir comigo, que ele tinha plano de seguir Jesus, porque ele estava precavido. A maior parte da multidão não estava preparada. Tanto é que Jesus teve que providenciar comida. Mas aquele rapaz estava precavido. Ele com certeza tinha feito planos para seguir Jesus, talvez por um certo tempo, alguns dias, quem sabe semana, ou quem sabe até mais. De repente, ao longo da sua caminhada, ele ia providenciar outros alimentos. Mas para os primeiros dias ele estava preparado. Nem todos estavam, mas ele estava. Jesus não precisaria providenciar comida se dependesse daquele rapaz. Se todos estivessem preparados como ele, obviamente Jesus não precisaria multiplicar. Mas foi importante a multiplicação para que mais uma vez o poder de Deus se manifestasse, mas não apenas o poder de Deus. Eu quero falar sobre 3 aspectos importantes da multiplicação que se aplicam hoje para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós podemos conhecer mais uma vez, ou seja, ratificar o poder de Deus. Uma ratificação do poder de Deus em Jesus. Em Jesus. Jesus como aquele que representa Deus, que é o próprio Filho de Deus, aquele que inclusive nos ensinou, quando você orar, ora em meu nome. Eu estou representando esse diálogo, eu estou fazendo essa ligação, essa conexão entre vocês. E Jesus é o ponto de conexão nosso com Deus. Nesse texto, Jesus dá uma demonstração de conexão com Deus, quando ele dá graças por aquilo que chegou até ele, por aquilo que é a matéria-prima para que ele pudesse alimentar aquela multidão. Esse poder de Deus, nesse texto, é maravilhoso para nós nos dias de hoje, porque quando nós chegamos até Jesus com alguma coisa, ele valoriza isso, ele torna isso grande, ele torna isso suficiente, ele torna isso imprescindível para a bênção acontecer na nossa vida. Nessa história nós temos 3 representantes que eu posso dizer de atores que vão nos ensinar. Jesus acima de tudo, os discípulos representados por Filipe e por André, ambos não tiveram uma fé suficiente, e por um rapaz que representava a multidão. Filipe disse para Jesus: 200 denários de pães não dá para alimentar a multidão. Aliás, não dá nem para dar um pedaço para cada um. E aí chega André com esse rapaz e diz: olha, eu encontrei esse alimento, só que esse alimento não vai dar, é muito pouco para tanta gente. Esses são os atores que representam os discípulos de Jesus. E tem Jesus que representava e representa ainda Deus. Bom, diante desse cenário, eu quero trazer aqui para vocês a reflexão e dizer que o anônimo que chega até o Senhor, e esse anônimo representa eu e você, aquele era um rapaz, mas a Bíblia não fala o seu nome, e eu acho bom que não diga o nome, porque nós somos como ele, anônimos, mas que tem alguma coisa a oferecer para o Senhor, que estamos prontos para acompanhar o Senhor. Temos uma reserva de fé, uma reserva de amor, temos uma reserva de conhecimento que nos coloca como seguidores de Jesus, e isso faz com que nós possamos sobreviver às necessidades que a vida traz para nós, impõe a nós. Aquele garoto, ou aquele rapaz, é um personagem importante para que Deus manifeste o poder por meio de Jesus. Olha que coisa incrível. De onde se pensava ser insuficiente, o Senhor faz uma demonstração de poder.
A multiplicação de pães traz esse primeiro ensinamento sobre o poder de Deus manifestado no pouco que nós oferecemos ao Senhor. É muito importante nós oferecermos a nossa fé, que às vezes pensamos que é pequena. Embora Jesus tenha dito que os discípulos, em outro momento, no momento do barco, aliás, o momento que se segue é esse, Jesus diz para os discípulos assim: por que vocês não têm fé? Ou por que vocês têm pouca fé? Apesar de Jesus falar da pouca fé, nós podemos então entender que tem a pouca fé, a pequena fé e a grande fé. Mas muitas vezes nós não conseguimos saber exatamente qual é o nível da nossa fé, porque nós só vamos saber se exercermos a fé. Às vezes nós pensamos que temos uma fé pequena, mas quando nós colocamos ela em atividade, nós percebemos que ela é o suficiente para dar o start, para fazer acontecer uma grandiosidade no mundo espiritual a nosso favor. Às vezes achamos que temos uma grande fé, porque nós não temos nenhum problema, e nós achamos então que a nossa fé ela pode nos sustentar quando vier a dificuldade. E quando vem a dificuldade, nós percebemos que a nossa fé é pequena, porque nos frustramos, nos abatemos, entregamos os pontos, nós desanimamos, nós desistimos, murmuramos, desviamos do caminho, a demonstração de que a nossa fé era muito pequena. E há pessoas que se acham frágeis, há pessoas que se acham débeis, incapazes, mas na hora que a vida exige delas uma atitude, essas pessoas se levantam como gigantes. Elas colocam diante de Deus o que elas têm, elas se apresentam diante do Senhor, e é aí que o Senhor demonstra o seu poder. Na multiplicação de pães, não há apenas um milagre da aparição de alimentos acima do que era visto, acima do físico apresentado. Na multiplicação de pães, há a demonstração do poder de Deus para a sua vida. É o Senhor dizendo que quando nós vamos a Ele com o pouco que temos, com aquilo que temos, se é só aquilo que temos, o Senhor sabe o que fazer. Quem sabe você se sente pequeno e o que você tem é só a convicção no seu coração de que Deus te ama. Isso é muito. Você só tem um pouquinho de fé. Isso é muito. Você só tem a vida. Isso é muito. Os problemas estão por toda parte. Enfermidade, dificuldades na família, problemas sociais, sentimentos destruídos. Mas você vai ao Senhor com alguma coisa. Você que está aí me ouvindo agora, você está se apresentando ao Senhor. De alguma maneira você parou para assistir. Ou você planejou, ou alguém te chamou, ou você parou nesse canal por alguma razão. Mas você está aí. Esse pouco, esse tempo que você está dedicando ao Senhor, esse momento em que você está refletindo sobre a palavra de Deus, Ele pode te colocar no nível mais alto. Ele pode te levantar. Porque tem coisas que eu não consigo resolver totalmente. Aquele rapaz não conseguia resolver a fome de toda a multidão, mas ele pôde oferecer algo pequeno que o Senhor Deus ampliou, deu amplitude. O Senhor agigantou, o Senhor deu grandeza para aquilo que ele ofereceu, para aquilo que o rapaz ofereceu ao Senhor. E aí o Senhor demonstrou o seu poder. Eu quero então nesse primeiro ponto, nesse primeiro ensinamento, dizer que a multiplicação de pães é um chamado de Deus para oferecermos o pouco que temos para que Ele possa fazer o suficiente acontecer em nossa vida, para que Ele possa demonstrar o poder dEle. Aquilo que eu não posso, o Senhor faz. Aquilo que eu posso, eu faço. O que eu tenho? Poucos pães, poucos peixes. Eu tenho um pouquinho de fé.
eu tenho um pouco de temor, eu tenho um pouco de amor, eu tenho um pouco de conhecimento da palavra de Deus. É com isso que eu vou até o Senhor. E aí Ele é que vai fazer o que Ele sabe fazer. Ele sabe ser poderoso. Ele sabe fazer o impossível acontecer. A segunda grande lição que nós podemos extrair desse texto é acerca da misericórdia do Senhor. É um Deus que sabe das nossas necessidades físicas. Um Senhor que entende a nossa conjuntura, a nossa condição. Há pessoas que pensam que o Senhor, que Deus, que Jesus, que toda a Bíblia, todos os profetas, tudo que está ali é apenas para trabalhar a nossa espiritualidade. Jesus estava realmente trabalhando o espiritual das pessoas quando Ele pregava, trabalhando a mente, para que a mente pudesse dar comandos para o coração. E Ele estava colocando palavras transformadoras na vida daquelas pessoas. Mas teve um momento que Jesus percebeu uma necessidade física. Isso faz parte da grande amplitude da misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é para nos levar para o céu, mas a misericórdia do Senhor é também para trazer o céu para nós. O que é trazer o céu? O próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensinou, Ele disse assim: venha a nós o teu reino. Era para pedirmos para Deus: venha a nós o teu reino. O que é isso? É a participação de Deus na nossa vida, de coisas que eu preciso ser suprido. É o Senhor enxergando as nossas necessidades. É o Senhor sendo misericordioso para com a nossa estrutura frágil e carente. A misericórdia do Senhor sobre aquelas pessoas que estavam famintas. O Senhor enxergando as necessidades físicas daquelas pessoas. O Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. O Senhor não está aqui conosco para nos ensinar as lições espirituais que nos levam para o céu, que se Ele fizesse só isso, já era grande demais. Mas Ele ainda entende as nossas necessidades e se importa com as nossas necessidades. A multiplicação de pães é a demonstração da misericórdia de Deus para comigo, para com você. A vontade que Ele tem de nos suprir, de prover aquilo que nós precisamos. Jesus faz isso. Jesus faz isso. A verdade é que Jesus multiplicou porque alguém ofereceu alguma coisa. Se nós não oferecermos a nossa oração, se nós não nos achegarmos até o Senhor, Ele não terá matéria-prima para fazer o milagre acontecer. Então a multiplicação de pães, em primeiro lugar, demonstra o poder de Deus. Segundo, demonstra a sua misericórdia. E em terceiro lugar, a multiplicação de pães é para que nós possamos saber que nós temos um Deus que providencia à medida que nós caminhamos com Ele. Nunca desista de andar com o Senhor. Nunca desista da sua fé. Nunca desista de ser um seguidor de Jesus. Em muitos momentos da nossa trajetória, nós somos atraídos por algumas áreas, talvez material, por algumas ideologias, por alguns pensamentos, por algum estilo de vida, coisas que nos despertam interesse, coisas que geram uma excitação, coisas que acabam criando uma expectativa e faz com que venha um ânimo novo para um determinado projeto, mas mesmo assim, nunca deixe de seguir Jesus. Planeje sempre seguir Jesus. Esteja sempre precavido. Busque se cercar de condições para seguir Jesus. Aquele rapaz que tinha aqueles alimentos com ele, tinha planos de seguir Jesus. Por isso que estava com aqueles alimentos. Porque ele tinha planos. Ele buscou nas suas necessidades ter aquilo que garantiria
lhe favoreceria seguir a Jesus. Olha, você pode precaver a sua vida para com o futuro, para com a aposentadoria. Alguns já estão até desfrutando dessa aposentadoria. Você pode preparar a sua vida para ter uma boa casa, fazer uma boa viagem. Mas olha, não deixe de se preparar, não deixe de se manter preparado, pronto para sempre seguir Jesus. Faça o seu devocional, leia a Bíblia, esteja sempre colocando na sua agenda os momentos de cultos, os momentos em que você vai estar com a igreja, com os seus pares, pessoas que têm o mesmo interesse, que creem no mesmo Deus e que estão caminhando na mesma direção, buscando os mesmos valores, na expectativa da mesma vida eterna. Que, aliás, há muitas pessoas que reclamam da igreja, falam mal da igreja, dizem que estão decepcionados com isso ou com aquilo outro. São pessoas que não estavam devidamente preparadas para seguir Jesus. Porque se elas estivessem preparadas para seguir Jesus, elas iam entender que nós temos decepções. Os 2 discípulos de Jesus que conversaram com ele a respeito da necessidade de alimentar aquela multidão, os 2 falharam na sua fé. Eles eram líderes. Eles é que deveriam ser exemplo para os demais que estavam na multidão. Mas eles falharam. Um disse 200 denários não dá para comprar pães. O outro disse que poucos pães e poucos peixes não daria para alimentar a multidão, porque ele estava dentro de uma perspectiva lógica, humana, material. E Jesus estava ensinando sobre milagre. Jesus estava ensinando uma outra perspectiva, num outro viés. Então, quando pessoas reclamam da igreja, porque alguém lhe fez mal, alguém lhe disse alguma coisa, decepcionou com o líder, com isso, com aquilo outro, são pessoas que estão dentro da lógica desses 2 discípulos, analisando as coisas pelo plano humano, analisando a igreja pelo plano natural, normal. A igreja não é normal, a igreja não é natural. A igreja precisa ser compreendida por um nível elevado. Aqueles 2 discípulos não entenderam, e certamente se Jesus fosse perguntar aos demais, eu não sei se um deles se salvaria, se algum deles poderia dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode resolver isso aí. Talvez nenhum deles, porque eles estavam tendo um olhar racional. A análise seria da conjuntura lógica. Tem uma história de uma igreja que começou uma campanha de oração para poder parar a grande seca que o povoado estava vivendo. Já estava trazendo muitos problemas para aquela comunidade pobre, e aquele tempo de estiagem, aquela sequidão estava realmente trazendo dificuldades para a sobrevivência daquelas pessoas. Então, uma igrejinha começou uma campanha de oração para Deus mandar chuva. E uma garotinha, ela morava nas proximidades e foi em casa correndo e voltou com um guarda-chuva na mão, antes que o culto terminasse. E aí, quando ela estava saindo, as pessoas ficaram rindo dela, falaram: escuta, por que você está com guarda-chuva? Tem muitos dias que não chove, olha o tempo, não tem sinal nenhum que vai cair chuva. E aquela garotinha disse: ué, mas nós não começamos a orar? A questão é, se eu oro é para acontecer ou é só para eu manter a minha religiosidade? Eu oro porque eu creio que Deus vai agir, ou eu oro apenas porque eu preciso manter um ritual? Eu oro pela formalidade
para dizer que eu estou orando, estou fazendo a minha parte, ou eu oro porque eu estou na fé de que Deus vai fazer alguma coisa. Se eu peço algo a Deus e a conjuntura não é favorável para aquilo que eu pedi a Deus, nesse momento eu preciso estar preparado para acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa. Se eu não estiver preparado, se eu não estiver precavido, se eu não entender que o Senhor vai operar na perspectiva do sobrenatural, eu vou sempre esperar pelo natural. Se eu estabelecer um relacionamento com Deus, buscando o ordinário, eu não vou receber o extraordinário. Eu só vou receber aquilo que eu tenho para oferecer. Então, se os discípulos dizem ao Senhor que é impossível alimentar a multidão, eles estavam baseando em coisas que eles podiam pegar, calcular, raciocinar, planejar. Só que tudo isso é dentro da nossa atmosfera humana, dentro dos nossos limites humanos. E o Senhor Jesus dá uma grande demonstração. A grande demonstração que a multiplicação nos ensina, que a grande lição final que nós temos, é que o Senhor Deus, Ele tem uma inserção na nossa vida sobrenatural. A inserção que o Senhor tem para nós é acima das nossas capacidades. O que o Senhor tem por fazer na nossa vida é muito maior do que eu possa imaginar. É muito maior. É como diz o Salmo 139. Senhor, Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, não posso alcançar. Está muito além da minha imaginação, muito além do meu entendimento, muito além. Por isso que a Bíblia diz que a paz do Senhor excede ao nosso entendimento. É uma paz que eu não sei por que eu tenho. Eu não sei explicar, eu só sei que eu tenho. Excede o meu entendimento, passa da minha capacidade de raciocinar, passa da minha capacidade de explicar, porque excede, vai além de mim. Eu quero, com isso, dizer a você, há muitas pessoas que não conseguem ter o milagre de Deus na sua vida. Não conseguem ter o extraordinário, porque estão se comportando ordinariamente. Não conseguem ter o sobrenatural, porque estão sempre pensando ao natural. Pessoas que não conseguem perdoar, porque elas estão sempre olhando para o mal. Pessoas que não conseguem libertar o seu pensamento, a sua história, as suas memórias de algo ruim que lhe aconteceu no passado, porque elas estão sempre pensando cronologicamente nas coisas que lhe ocorreram. Estão sempre pensando na perspectiva humana, nas coisas desse mundo. Aí, meu irmão, se nós pensarmos nas coisas desse mundo, nós vamos ficar com as coisas desse mundo. Nós vamos ficar exatamente com aquilo que o mundo pode oferecer. Mas quando eu quebro essa barreira, mas quando eu vou além dela, eu vou para o nível onde o Senhor está. A multiplicação de pães não é apenas a alimentação de uma multidão faminta. É a demonstração do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da certeza de que nós podemos continuar esperando pelo Senhor a providência durante a nossa caminhada. Mas a lição não está dada pelo rapaz. A lição não foi dada pelos discípulos. Aliás, a lição dos discípulos é a lição de como não fazer. Eu não posso determinar minha vida, eu não posso esperar que algo de bom aconteça olhando apenas o cálculo humano. Aquele rapaz nos ensinou uma grande lição. Ele estava preparado para seguir Jesus. E aquilo que ele tinha, ele ofereceu. E Jesus valorizou aquilo. O que você tem, ofereça ao Senhor. O Senhor vai demonstrar o seu poder, a sua misericórdia e a tranquilidade para que você tenha paz em saber que na hora das necessidades o Senhor estará lá para te socorrer,
para providenciar aquilo que você precisa, porque o Senhor Deus faz acontecer o sobrenatural para aqueles que acreditam em milagres, para aqueles que têm planos de seguir, para aqueles que oferecem o que têm. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor Deus nos sustente nessa caminhada, nos abençoe nessa trajetória de vida. Oremos. Amado Deus, obrigado por estarmos aqui. Peço que o Senhor coloque a força dessa palavra na vida de cada um e que o Senhor amplie o entendimento para que todos sejam, Senhor Deus, edificados nessa palavra. Nós te damos graças porque nós temos a Ti como nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos digam amém.